Bom, dentro das atividades de comemoração dos 60 anos do Instituto aqui de Matemática, nosso convidado de hoje é o professor Ivan Pan, da Universidade do Uruguai, Universidade da República do Uruguai. Apesar de que muitos já conhecem bem o Ivan, mas tem gente que não conhece, eu vou fazer uma pequena apresentação. Ele, em 88, completou a licenciatura em Matemática, né? No Uruguai não há uma distinção entre bacharelado e licenciatura, né? Não há uma distinção. Bom, aparecia como licenciatura no teu currículo, mas não há essa distinção. Em 92, ele concluiu o mestrado aqui na URGS, com uma dissertação sobre as equações de Lotka-Volterra, orientada pelo professor Klaus Döring, mas ele certamente trabalhou muito nessa época com o professor Sebastiani, em geometria algébrica. Tanto é que depois ele foi para fazer o doutorado em geometria algébrica na Universidade de Genebra, concluiu em 96. O tema as transformações de Cremona, um tema que apaixona o professor Ivan há bastante tempo. Em 97 ele volta para cá com uma bolsa de pós-doc. De 98 a 2009 ele foi professor aqui. Gostaria de destacar a importância do trabalho do Ivan desse período aqui na URGS. Ele fez tudo o que se pode querer de um professor, ele orientou diversos alunos de mestrado, de doutorado, ele pesquisou muito, ele participou de projetos de extensão bastante importantes, deu muita aula, tanto para o bacharelado quanto para a licenciatura, com muito empenho, aulas muito caprichadas, realmente boas. Ele, pelo que eu não sei se está muito atualizado, mas calculo que tem em torno de quase 30 artigos, entre pré-prints e artigos. Então, ele ficou até 2009, voltou para o Uruguai, e realmente eu gostaria de destacar que deixou, além da saudade dos colegas aqui, que gostam muito dele, além disso, deixou uma lacuna no departamento, que é o fato de que, desde que ele saiu, não tem nenhum pesquisador em geometria algébrica. Eu acho isso lamentável e espero que na comemoração dos 70 anos a gente tenha uma área forte em geometria algébrica. Tá? Não sei se vocês se consideram geometria algébrica, acho que mais é álgebra, né? Não sei, desculpa. Não? Se consideram geometria algébrica? Não? Não. Eu sei que trabalha em área afim, mas não é mais álgebra, né? Talvez álgebra computacional, não sei. Mas na geometria algébrica, no sentido de geometria algébrica complexa e tudo mais, não. Tá? Desculpa se fiz alguma... Então, eu gostaria de agradecer que ele tenha aceito nos falar sobre os automorfismos que comutam com derivações polinomiais, e passo a palavra ao Ivan. Não? A xícara. Estava de olho já na xícara aí. Uma lembrancinha aqui para ele. Muito obrigado. Bom, muito obrigado pela apresentação, e queria agradecer principalmente aos organizadores do evento, que está maravilhoso, e foi uma muito boa ideia, né, de fazer um evento matemático assim para comemorar os 60 anos do Instituto, e também agradecer a todos por estar aqui na palestra, e dizer que para mim é um grande prazer estar aqui de novo, que um pouco a minha casa essa aqui, e bom, eu vou contar um pouco de matemática para vocês então. A ideia que eu vou contar é um trabalho que foi feito com René Balthasar, da FURGS, que está aqui presente. E então a minha ideia é apresentar, digamos, colocar apresentações sobre os resultados, etc. E um pouquinho eu vou escrever no quadro também, talvez eu vou trocar essa caneta, já que vi que não está muito boa. Isso. Tem que manobrar com as duas mãos, aqui também é complexo. A ver se aperto aqui ou aqui. Bom, a palestra então está dividida, organizada em 3 sessões. Aí uma introdução ao negócio, ao tema, ao assunto. Depois uns exemplos, e depois eu vou apresentar os resultados principais, onde vão estar enunciados, e eu vou tentar não ser muito técnico, e então apresentar simplesmente os resultados, sem demonstração, explicar um pouco os conceitos que aparecem ali, e depois, nos últimos minutos, se der tempo, eu vou dar uma vaga ideia, um esboço pequeno sobre uma parte da demonstração de alguma coisinha.
mas não vai ser muito o objetivo principal, as demonstrações. Então, para introduzir o assunto, seja cá um corpo, que vou considerar algebricamente fechado e de característica 0. Então, um anel, isto é uma álgebra, porque no geral vai ser sempre uma álgebra, diferencial, é um par, RD, onde R é uma álgebra, ou seja, um anel, que no nosso caso logo vai virar um anel de polinômios, simplesmente, e D é uma derivação, uma K-derivação. Então, vou lembrar, não custa, o que é uma derivação. Então, uma derivação, R, então, é uma K-álgebra, então é um K-espaço vetorial. Então, nesse caso, como é uma K-derivação, é linear. E depois verifica a famosa fórmula de Leibniz, que é a derivação aplicada ao produto, é o mesmo que aplicar ao primeiro fator, perdão. Aqui. Tudo é comutativo nesse caso, aqui é comutativo, então é o mesmo, mais dfg, ou seja, a fórmula de Leibniz. Isso que é uma derivação. E então, certo. Então, o grupo de automorfismos da K-álgebra, do anel diferencial, que é o anel, que é a K-álgebra, e a derivação, é o conjunto de automorfismos do anel, os K-automorfismos, quer dizer que são lineares, K-lineares, e também um automorfismo de anéis, que comutam, e daí o título da palestra, comuta com a derivação. Então, para entender um pouquinho melhor isso, a gente pode observar, vou trazer isso para aqui, já que não posso ir lá. Então, pode observar que o grupo de automorfismos do anel, os automorfismos do anel, que são K-lineares, atua no grupo das derivações, vamos escrevê-lo assim, derivações, atua por conjugação, porque é fácil mostrar que se a gente tem uma derivação, como essa que eu escrevi antes, que verifica essa propriedade, aí se φ é um automorfismo de anéis, então, conjugando, porque todas são aplicações de R em R, então, conjugando, isso dá de novo uma derivação. Perdão. Então, conjugando com um automorfismo, você tem uma derivação. Então, quer dizer que tem uma ação do grupo dos automorfismos no conjunto das derivações, e quando tem uma ação, é natural considerar o que chama o grupo de isotropia da ação, que quer dizer que é o subgrupo, porque esse é um grupo, então quer dizer que o subgrupo aqui dentro, que quando aplicamos automorfismo fixam D, ou seja, os elementos φ tais que, quando aplicamos, fazemos agir o grupo na derivação D, essa fica fixa. Isso que chama isotropia, sempre que se tem uma ação, tem uma isotropia. Então, essa fórmula, essa equação aqui é a mesma que está lá. Aqui utilizei φ ao invés de ρ, mas é exatamente a mesma. Então, na verdade, é o subgrupo de isotropia de D em relação a essa ação. Então, a partir de agora, fixamos R como anel de polinômios em duas variáveis, com coeficientes em K, e toda a palestra vai ser sobre esse caso, e escrevemos simplesmente, já que o R, o que está aqui, o RS, é fixado para sempre, então esquecemos dele e botamos simplesmente automorfismos de D, aunque não é de D, sino que é isso que está aí, a isotropia, e vamos chamar simplesmente da isotropia, sempre vai ser isso, vão ser os automorfismos que comutam com a derivação. Então, o problema central nessa área, desde que se define uma ação,
é um problema de classificação. Tá? Classificar derivações em relação a essa ação, quer dizer, descrever as órbitas, tá, dessa ação. Tá? Pegamos uma derivação, aplicamos automorfismo dessa maneira, conjugando, e essa derivação vai se mexendo, e todas as derivações a gente gostaria de entender a classificação, o que tenta fazer é encontrar bons representantes nas órbitas da ação, né? Que é um grande problema que é desconhecido, digamos, não se sabe em dimensão 2, mas a ideia do nosso trabalho é dar uma classificação primária, pelo menos rudimentar por enquanto, mas que dá bastantes informações sobre a classificação de derivações, ou seja, dizer que tipos de derivações tem. E para isso se precisa de invariantes, e um dos invariantes é a isotropia. A isotropia é um invariante porque se eu pegar duas derivações que são equivalentes nessa ação, então as isotropias são conjugadas. Então esse é um dos invariantes. Depois eu vou definir ao longo da palestra outros 2 invariantes, e com esses 3 invariantes a gente dá uma classificação primária das derivações. Mas tem um problema que está vinculado a esse, e que fala explicitamente e particularmente de esse invariante que acabo de definir, da isotropia, e que é uma questão que está vinculada, uma pergunta relacionada ao problema de classificação. Essa foi uma pergunta do Daniel Leukovich, porque nós já tínhamos trabalhado, o René trabalhou na sua tese sobre essas derivações, sobre uma derivação e entender problemas com a isotropia de derivações de uma família particular de derivações que era muito estudada. E então o Daniel depois perguntou, de fato, para o René, se era um grupo algébrico, a essa isotropia. Um grupo algébrico é um grupo que admite uma estrutura de variedade algébrica e que as operações do grupo e a inversão do grupo são morfismos algébricos, no sentido da geometria algébrica. Então, essa pergunta, a gente começou a trabalhar com isso, tentar responder essa pergunta, e finalmente conseguiu classificar bastante, ou dar pelo menos uma classificação primária das derivações, mas eu acho que para essa palestra aqui, o melhor é a gente se concentrar na pergunta. Vamos tentar então, porque outros aparecem resultados mais técnicos, com um monte de listas e coisas, que não seria divertido para ver aqui numa palestra. Então a gente vai se concentrar na pergunta de Leukovich, que de fato é o que motiva todo o trabalho, e acho que tem algumas coisas que são interessantes ali. Então vamos pensar nisso, tentar descrever quando é que a isotropia de uma derivação é um grupo algébrico. Então, para isso, vou começar dando alguns exemplos. Assim a gente vai, eu pelo menos vou aquecendo um pouco o motor, e vocês vão entendendo um pouco de que se trata isso. Então, o primeiro exemplo, vamos pegar essa derivação, que é muito simples. Bom, primeiro deve ser dito que uma derivação, porque a gente pensa, se não está acostumado com as derivações, pensa, o que são essas coisas? Bom, no caso de derivações de um anel de polinômios em 2 variáveis, se generaliza para várias, é uma coisa muito fácil de escrever, porque é simplesmente um polinômio em 2 variáveis, a derivada parcial em relação a x, que é uma derivação, mais outro polinômio em 2 variáveis, a derivada em relação a y. Ou seja, que isso se expressa dizendo que as derivações, o conjunto de derivações, que é um módulo sobre o anel de polinômios. Então, pode ser gerado por um módulo gerado por um e outro, um módulo livre, de fato, gerado por essas duas. Então, uma derivação é isso. E quem está acostumado com campos vetoriais, isso é mais ou menos o mesmo, se estamos nos complexos ou nos reais, que pegar o campo vetorial dado por esses dois. Então, nesse exemplo particular, nós pegamos uma derivação muito simples. Vejam que D está dada por um polinômio em x e a derivação em relação a y. E aí está descrita a isotropia. Então, vamos ver por que é isso. O que acontece? Se pegarmos a fórmula é, pegamos um automorfismo ρ que comuta com a derivação. Agora, o que é um automorfismo do anel de polinômios? Como esse anel está gerado por x e y, basta com saber o que é ρ de x, que vai ser um polinômio, e ρ de y. Se eu conheço esses dois polinômios, eu posso construir qualquer elemento depois, ρ de qualquer coisa. Então, basta com verificar essa
expressar essa condição de comutação só com esses dois, com os geradores. Então, vejam que a gente pega x, vamos aplicar ρ, que não sei quem é, quero descrever, e aí estou dizendo que se escreve dessa forma. Então, quando aplicamos ρ, aqui vai dar o f, depois aplicamos d, e aí vejo essa derivação, o que faz? Simplesmente deriva em relação a y. Então vai ser u, derivação em relação a y, que eu vou escrevê-lo simplesmente fi sub y. E depois, ao contrário, a x aplicamos d primeiro, mas quando aplicamos d a x, como é a derivada em relação a y, isso dá zero. E como ρ é um automorfismo, dá zero. Então, quer dizer que isso é zero. Então, está dizendo que o polinômio f, quando deriva em relação a y, é zero. Então, quer dizer que é daquela forma lá. Ax, perdão, um polinômio x. Agora vamos ver que ainda é mais simples. Porque quando derivamos em relação a y, dá zero. Mas depois, a gente sabe, é um resultado que, quando se tem um automorfismo, se calcularmos, veja, quando pegamos ρ e compomos com a inversa, dá identidade. Então, se a gente calcula os jacobianos, aqui acaba concluindo que o jacobiano, como a identidade tem jacobiano 1, então acaba concluindo que o jacobiano de ρ tem que ser uma constante, não nula. Porque é um produto, como são polinômios, a inversa tem que ser polinômios, então acaba sendo que ρ. Então, quer dizer que o jacobiano, que é, veja que o jacobiano dessa aplicação vai terminar sendo fx, fy, gx, gy. Isso tem que ser uma constante, não nula. Mas já sabemos que fy dá zero. Então, esse produto tem que ser uma constante. Portanto, como g é um polinômio, g pode ser escrito dessa forma. E esse aqui já sabemos que depende só de x, então é f' de x. Então, como fazemos o produto, o resultado tem que ser uma constante. Então, quando multiplicamos, pegamos a derivada em relação a y, vai ser b0 de x mais b1 de x, perdão, esse aqui é zero, mais 2b2 de xy, etc. E, bom, depois multiplicamos por um polinômio, em x, tudo isso, e tem que ser constante. Então, a única forma é que seja daquele jeito. Tem que ser um polinômio, tem que ser a parte de y, porque tudo que tem a y vale zero. Tem que ser uma constante o resultado, o produto. Então, quando multiplicamos isso aqui por f' de x, o resultado tem que ser uma constante. Então, quer dizer que, quando multiplicar essa parte aqui, todos dão zero. Tudo dá zero. Então, a única coisa que não dá zero é aquela que desapareceu, que depende de x. E salvo essa aqui, que de x, essa vai terminar, alguma vai terminar, essas tem que ser zero, os coeficientes, mas esse aqui pode ser uma constante. Então, fica dessa forma. Uma constante vezes y, porque o b1 é o que estava com y aqui, mais algo que depende só de x. E depois aparece uma outra condição, que de fato é bastante restritiva, essa aqui, mas essa condição sai de fazer isso mesmo com y. Não vou entrar nos detalhes, mas aparece uma condição mais. Mas eu quero observar que, mesmo que essa condição pode ser observado, que essa condição, porque vejam que aqui diz o polinômio que depende só de x ou u. Quando colocamos isso é um automorfismo numa variável, linear, e faço o cociente pelo u de x, dá uma constante. Essa constante aqui não nula. Então, quer dizer que as raízes têm que ser permutadas.
Então não deve ter muitos, são muito poucos. A identidade certamente funciona, e depois vai depender muito desse polinômio U, e não tem muitos exemplos. No geral tem que ser uma potência de X, mas o importante é que tenha identidade pelo menos. E então o que quero observar é que essa segunda parte, apertei errado. Essa segunda parte aqui, sempre continua, porque isso aqui é uma restrição na primeira parte. E essa segunda parte é gigante, porque esse de X é um polinômio qualquer. Então, se a gente pensa, não, de maneira intuitiva, que tamanho tem essa coisa? Vamos supor que o U é tal, que isso aqui deu a identidade. Tá? Aqui tem X só. Então, aí tem todos os polinômios em X. Se a gente pensa isso é um polinômio, um monte de coeficientes. Os de grau D tem D mais 1 coeficientes. Esse D mais 1 coeficiente pode variar. Isso é uma variedade algébrica. De fato, um espaço afim, como se diz, de dimensão D mais 1. Depois pego os de grau D mais 1, tem D mais 2. Depois D mais 3. Então, é uma união de variedades algébricas que vai tendendo a dimensão a infinito. Porque eu vou pegando todos os coeficientes. A família de polinômios de grau arbitrário é uma união de variedades algébricas. Então, isso está dizendo que esse aqui não é um grupo algébrico, porque senão seria uma variedade algébrica, e as variedades algébricas, como todas as variedades, têm dimensão finita. Então, já esse exemplo mostra que, nesse caso, não é. Depois, tem um resultado, aqui que nós fizemos com Luiz Gustavo, que diz o seguinte, que esse resultado é uma generalização da tese do René. O René tinha mostrado já, em 2014, que para derivações de um tipo especial, chamadas de Chern-Sudin, se tinha essa conjetura, ou parecida, mas que as derivações de tipo Chern-Sudin simples verificavam que a isotropia de identidade. Então, com o Gustavo, depois, 2 anos depois, demonstramos que isso, na verdade, é sempre. E só vou lhe dizer o que é uma derivação simples. Elas são muito importantes, essas derivações, por muitas razões, estudam em diversas áreas. Em cohomologia de Hochschild, por exemplo, aparecem aí para construir alguns objetos, algumas cohomologias, e depois aparecem também como exemplos de anéis simples, em álgebra não comutativa, e então aparecem muitas coisas. E o único que quer dizer simples, quer dizer que se eu pegar um ideal, e calculo a derivação, derivo, segundo isso, todos os elementos de I, isso cai dentro de I. Quando um ideal verifica isso, que se diz que o ideal é estável, ou invariante, isso sempre implica que I é igual a zero, o ideal gerado pelo zero, ou I é todo anel. Isso é uma derivação simples, quer dizer que não admite ideais invariantes não triviais. Então, quando esse tipo de derivação é importante, é natural se perguntar, bom, e nesse caso o que acontece? Bom, nesse caso é trivial a isotropia. E depois tem outros 2 exemplos, nesse não vou entrar em detalhes, assim não perco muito tempo, mas é só para mostrar que essa derivação, que também é bastante simples, vejam, x, agora tem um x e a derivação em relação a x, e aí fazendo uma conta igualzinha a essa que eu fiz aqui, se prova que o que acontece é que a primeira componente só tem que ser desse tipo, o f, e o g desse outro, bem simples, linear, e isso dá para mostrar mais ou menos o a é diferente de zero, o alfa, perdão, o beta também, então aqui são esses 2 coeficientes, e depois é um produto semidireto, ali tem que fazer uma conta, é uma variedade algébrica. Isso é uma variedade algébrica simples, porque são cópias do corpo, né? Quem não está acostumado com variedade algébrica, pense nos reais, então vai ver que é uma variedade, diferencial, se quer. Tá bem? O Castrelinha, claro, quer dizer tirar a origem só isso. Então, tem esse exemplo, então, para ver que existem exemplos de variedades algébricas, tem muitos. No nosso trabalho com o Gustavo, fizemos vários exemplos desses. E depois, finalmente, um exemplo mais recente, agora que é mostrado um exemplo que dá finito aí, que é do Bartoncello e Lekovich, que ele é uma aluna do Lekovich, e tem um trabalho onde eles botam esse exemplo, que aí, não vou explicar muito, é um exemplo mais. Né? Aqui a derivada não aparece uma constante 1, aqui aparecem 2 polinômios, P e Q de x. Bom, aí que tem que fazer a conta. Só para mostrar um exemplo, nós no nosso artigo também temos outros desse tipo que dão finitos. Então tá, com esses exemplos em mão, eu vou descrever então
vou descrever, perdão, o primeiro enunciado, o primeiro resultado. Então, para isso, eu vou introduzir uns conceitos. Então, o primeiro deles é um dos outros invariantes, de fato, os dois invariantes dos que falei antes. O primeiro, sempre temos uma derivação que sempre é D. Eig D. O eig é por eigenvector. Mas eu vou chamar simplesmente isso da dimensão, porque é um tipo de dimensão. Isso aqui é meio estranho para dizer, mas é o cardinal do conjunto de ideais principais, ou seja, bem simples, gerados por um polinômio, reduzidos, ou seja, reduzido quer dizer, quando eu pego a decomposição fatorial, todos os polinômios irredutíveis que aparecem não têm potências. Isso que é reduzido. E de altura 1, isso é uma maneira pedante de dizer tira o zero e tudo. Porque o ideal, todo anel tem dimensão 2 e o zero tem dimensão 0. Então, para tirar a altura 1 são os que realmente são de verdade. Tá? Então, e que são estáveis. Por D. Aí que aparece D. Os que são estáveis nesse sentido, como eu pego a derivação. Então, é um número que pode ser infinito. Por isso, um tipo de dimensão, eu vou chamar de dimensão a isso. Então, veja, se eu pegar um ideal gerado por um polinômio, esse, vamos supor que esse é um desses, só principal, nem precisa ser reduzido, a conta que vou fazer. Se eu digo que, quando aplico a derivação a esse polinômio, isso está contido no ideal gerado, tá, estou usando essa notação que é bastante estándar, mas não sei, que é o f multiplicado por todos os polinômios. O ideal gerado por f. Dizer isso quer dizer que quando derivamos f, tá, pongo parênteses, ou não precisa, então isso aqui é um certo lambda, um polinômio, por f. É isso que quer dizer simplesmente. Então, isso que também se chama, se diz que f é um autovetor. Um pouco porque a nomenclatura é mais ou menos a mesma formalmente, o mesmo que a gente já conhece. E tem outras razões mais, digamos, mais interessantes que essa, mas essa é uma. E lambda, então, dizemos que é um autovalor. Desse autovetor f, né? Igual que para álgebra linear, só que esse lambda tem que ter cuidado que não é constante. Não precisa ser constante, pode ser zero, pode ser uma constante, como sempre, mas também pode ser um polinômio. Exato, essa é a diferença. Então, na verdade, o que isso está contando aqui é o número desses autovetores, também chamados de elementos de Darboux, para quem conhece, porque foi Darboux um pouco quem estudou no passado, matemático francês conhecido, que estudou esse tipo de objetos por várias razões. Então, é a maneira de contá-lo, só que, claro, quando f é um autovetor, se multiplica por uma constante, continua sendo um autovetor, então não quero isso. Por isso que eu pego os ideais. Porque um pouco os que são um produto do outro por uma constante são o mesmo. Não é o mesmo autovetor, mas é o mesmo ideal. Senão não seriam finitos nunca, sempre seriam infinitos. Porque meu corpo, que é algebricamente fechado, é infinito. Então, sempre seriam infinitos. Mas com os ideais, aí podem ser finitos. Então, vou introduzir esse conceito, que já está aí. E, por último, então, esse é um invariante. Se eu conjugo a derivação, o número de ideais desse tipo, estáveis, é o mesmo. Então, é outro invariante. E depois, por último, f polinômio equivalente a g, se existe um polinômio, um automorfismo, tal que envia um ao outro. Isso pode ser definido para polinômios quaisquer. Mas, quando esse polinômio é um autovetor da derivação,
então a sua classe de equivalência é um invariante, nesse sentido. Porque o que eu vou fazer na derivação é conjugar por automorfismos, então vão mudar esses autovetores, mas vão ser os mesmos. Então, esses são os 3 invariantes que entram na jogada. E, finalmente, um caso que digamos, uma situação particular de autovetores são aqueles que sempre têm autovalor 0. Esses são o chamado núcleo da derivação. E, nesse caso, porque aqui o f tem que ser diferente de 0 para autovetor, claro, mas quando vou pegar o núcleo também vou botar o 0 dentro, porque então vai ser um subanel, que tem propriedades muito interessantes e tudo, mas isso não vou falar muito, mas não é qualquer subanel aqui, tal que ddf é 0. Aí eu esqueço de botar o parêntese, às vezes já colocamos df só. Esse é o núcleo. Então, com essas coisas definidas, agora eu posso enunciar o resultado. Então, assumamos que d é diferente de 0, porque sempre a derivação nula é boba, né? não tem interesse, satisfaz uma das seguintes propriedades. A dimensão essa que eu digo é limitada, mas positiva, ou seja, tem um número finito de coisas. Depois tem que ver que existem exemplos, mas existem exemplos que verificam isso. Que D admite um autovetor, ou seja, que algum desses ideais é estável, mas pego o autovetor, que não é equivalente a um elemento em cada x. Ou seja, não é equivalente a um elemento com uma única variável. Não podemos pegar automorfismo, mudar ele, nunca vai ficar com uma única variável. Essa é uma das possibilidades. E, se não, a outra, vamos supor que a dimensão é infinita agora, e que o núcleo, tirando as constantes, porque claro que as constantes, como essas derivações são calineares, a derivação de uma constante dá 0. Então, tirando as constantes, que sempre seja, então, contém um elemento que não é equivalente a um elemento, de novo, em cada x. Vamos supor alguma dessas duas propriedades. A primeira fala sobre autovetores que não são 0, que não têm autovalor 0, de certa forma, e a de baixo fala de autovetores que têm autovalor 0. Então, nessas condições, a isotropia é um grupo algébrico. Aí, nesse caso, é um grupo algébrico. Esse é um primeiro resultado. Então, agora vamos olhar um pouquinho mais essa condição, porque aqui é meio maluca, essa condição é meio estranha. Aqui diz, para começar, que o núcleo... Ai, perdão, essa coisinha tem que ter um dedinho muito fino. É uma coisinha tão... Isso. Então, vejam que aqui diz que o núcleo contém um elemento... Os elementos que contém aqui são polinômios não constantes, né? Polinômios de verdade, tem variáveis. Se aqui no núcleo tem um polinômio que é de verdade, que tem variáveis, se a derivação dá 0, quando elevo ele a qualquer potência dá 0 também. Derivo ele elevado ao quadrado e dá 0 de volta, pela regra de Leibniz, ao cubo, etc. Depois, multiplico por constantes e também faço somas de 2f na 3 mais 5f ao quadrado e também... Então, quer dizer que formo polinômios cuja variável é o próprio autovetor e são todos. Então, na verdade, já automaticamente isso aqui é infinito. Porque todos eles vão gerando ideais, né? O próprio f, que é um deles, depois f menos uma constante é outro, f menos outra constante é outro. Então, essa condição não precisa pôr, mas se põe aqui para que fique bem claro que estamos no caso dimensão infinita. Mas para entender, agora a gente diz, bom, mas aqui tem que, a condição que parece rara é essa aqui. Bom, o que quer dizer isso, né? Então, nesse caso, que não contém um elemento equivalente, não contém no núcleo um elemento equivalente a um elemento de cada x. Então, no segundo teorema, vamos explicar primeiro o que quer dizer que sim contenha. O que acontece quando contém? Quando não contém, então, tá bom, ali é um grupo algébrico, a isotropia. Então, para isso, eu vou simplesmente dar uma última definição, acho que é a última, que é o que se chama... Naquela não posso escrever, né? Assim posso.
que são bem conhecidas para quem trabalha em derivações, que é o que se chama uma derivação localmente nipotente, se para todo polinômio existe um n, tal que eu calculo d de f e de repente não dá zero. Bom, aplico d de novo ao quadrado, depois ao cubo, etc., até que no final, na n, e dá zero. Isso que é uma derivação ser localmente nipotente, e que isso é um cálculo da definição de um operador. Porque quando pegar um operador sobre linear, corresponde a ser um operador nipotente. Não é o mesmo. Então, com essa definição, porque vai aparecer essa definição no resultado, vamos enunciar então esse outro resultado aqui, que explica um pouco o que acontece quando a parte B não se cumpre. Que é o teorema B. Assumamos D diferente de zero sempre. Então, o núcleo, tirando as constantes, claro que são as triviais, contém um elemento equivalente a um elemento de Kx, se só se D conjugada seria, porque é uma derivação, a uma derivação de um tipo muito particular. E não é difícil, não vou fazer as contas agora porque não vale a pena, mas é só para explicar. Mas a derivação então é conjugada, ou seja, nessa ação que definimos de conjugação é equivalente a uma do tipo um polinômio, derivação em relação a y. É um tipo particular. E para algum polinômio não nulo. Mas então, nesse caso, tem duas possibilidades. Se o polinômio é um polinômio em x, então D é localmente nipotente. É mais ou menos fácil verificar a conta, porque vou aplicando a derivada em relação a y sempre, e o resultado vai ser um polinômio, e vou acrescentar multiplicar g, que depende de x. Então, cada vez que derivo em relação a y, várias vezes, no final termino com polinômio e fica zero a derivada. E não é um grupo algébrico, porque se vocês olharem, agora de novo, o primeiro exemplo era isso. Esse é o caso do primeiro exemplo, que não era um grupo algébrico. E se o grau em y de g maior ou igual que 1, se aparece y realmente, efetivamente, no polinômio g, então é um grupo algébrico. Então se explica bem o que acontece quando aquela situação não se verifica. Deixa-me confirmar agora para não ver que não... Começamos em 50, né? Sei que vou até mais um. Tá, estamos bem. Bom, então agora eu vou contar o terceiro resultado, que é uma conjetura, na verdade. Mas eu vou dizer que é o resultado pelo seguinte. Porque, na verdade, aqui diz, veja só, agora estamos tratando outro caso. Nos primeiros dois casos, tratamos dimensão finita e positiva, e depois, no segundo, dimensão infinita, mas com essa condição especial. Que o núcleo contém um elemento que não é equivalente a Kx. E depois, outro caso tratado no teorema B. Agora, então, vamos considerar o caso onde a dimensão é zero, ou seja, não admite autovetores. Aí trouxe o C do espanhol, autovectores, como dizemos nós. Então, nesse caso, a isotropia é finita. E eu digo um resultado, porque é quase um resultado, porque, na verdade, eu posso demonstrar esse resultado para o corpo dos complexos. Porque uma consequência é um resultado justamente que temos também com o Gustavo e o Gael Cousin. Então, me deixem dar uma vaga ideia de como é que funciona isso. Já que o coautor está aqui, temos que falar melhor, porque senão... O que acontece? Tem um resultado com Gael Cousin, L.G. Mendes, que é o seguinte, a priori, para quem não está prático nessa área, não tem nada a ver, mas se pegar uma foliação sobre os complexos, sobre C2, o plano complexo, e se pegar uma foliação algébrica, ou seja, que é uma foliação que é... em espanhol, desculpe. Foliação, esse aqui não é... Problema de pronúncia.
Desculpem, sim, claro. Às vezes vem o espanhol. Foliação. Foliação, que é algébrica, que é definida por um campo vetorial polinomial. É uma foliação polinomial, é uma foliação singular, para quem conhece foliações, porque tem, em princípio, pode ter singularidades, onde se anulam os dois polinômios, ali vai ter singularidade, então um exemplo mais geral que uma foliação só. E então, se tem uma foliação, se f apagar assim não tem jeito, no quadro tem que apagar com apagador mesmo. Então, claro, f vamos dizer assim, se f não admite curvas racionais invariantes, então, o conjunto das aplicações meromorfas sobre, porque claro, isso se estende ao plano projetivo, não vou entrar em detalhes, mas, porque claro que se eu só trabalho em C2, eu posso ter aí coisas estranhas, talvez não algébricas, essa aqui é algébrica, dada por polinômios. Mas então eu estendo no projetivo e eu falo de aplicações meromorfas, quer dizer que podem ter polos. Então, as aplicações bimeromorfas, de fato, ou seja, que são bijetivas em um aberto, tais que transformam uma folha genérica em folha, porque a foliação, como é no plano, salvo nas singularidades, eventualmente poderia ter singularidades, fazer um desenho real. Mas então aqui tem o campo, né, que por exemplo pode ser assim, né, o campo vetorial, vai apontando aí, e essas são as folhas invariantes, né, são os objetos invariantes. Mas claro que, em geral, essas folhas podem ser curvas transcendentes. Mas aqui, quando está falando que transforma a folha genérica em folha genérica, é folha qualquer. Mas quando diz que não admite curvas invariantes, então essas curvas são algébricas, são definidas localmente por polinômios, aí, e globalmente também. Então, essa que eu desenho pode ser qualquer coisa, né? Na verdade, pode olhar, a gente pode ser densas, coisas estranhas, mas o que diz é que não tem curvas invariantes, que são curvas algébricas. Então, se não tem curvas racionais invariantes, essas racionais quer dizer que são muito parecidas com os próprios complexos, pelo menos tem um aberto que é igual, são curvas racionais, se a gente desingulariza, etc., e compactifica, são uma esfera. Se não tem, então, essas aplicações meromorfas, esse grupo aqui é finito. Esse é um dos resultados que nós temos. Então, o que acontece é que quando a gente pega uma foliação, lembrem que eu disse, quando estamos nos complexos, nos reais é um campo. E então, quando você tem uma derivação que comuta com uma derivação, um automorfismo, perdão, que comuta com um campo nesse sentido, com uma derivação, então esse automorfismo é um caso particular dessas transformações meromorfas, só que é muito melhor. Ela não tem polos em todo o plano. Porque vejam o que acontece. Essa é, se Rho pertence à isotropia, e eu penso que D é um campo, então o fato
de comutar com a derivação se traduz em que transforma as curvas integrais, porque ele está comutando com campo, então, na verdade, leva um vetor no outro, porque esse é o campo vetorial. Então, agora tenho todo o campo aqui, e o automorfismo que faz é levar os vetores uns aos outros, de forma muito mais precisa. Em particular, leva as folhas nas folhas. E então quer dizer que a isotropia está contida nesse grupo lá. Esse grupo que eu coloquei ali. E como esse é finito, então é um caso particular desse, nesse caso, só que, claro, as técnicas que a gente utilizou são técnicas topológicas e transcendentes de geometria analítica, então não dá para generalizar isso assim para um corpo qualquer. Mas eu acho que tem que ser verdade, e não sei se o René está convencido, mas para mim está claro, mas não dá para dizer que é um teorema. Muito bem. E então agora veio o último resultado, porque olhemos um pouquinho todas as coisas que foram ditas ali, os contextos. Aqui estamos, esse que seria o caso da dimensão zero. Lembremos que tinha o caso da dimensão finita e o caso da dimensão infinita, mas com a condição especial. Mas o que acontece? Dimensão infinita, aqui diz que o núcleo, tirando as constantes, contém um elemento que não é equivalente ao elemento isso. Ou seja, tem algo diferente de constantes para começar. Porque o caso de que, digamos, o fato de conter um elemento que não é equivalente a isso, depois, se for equivalente, bom, aí está explicado aqui embaixo. Mas sempre está se supondo que o núcleo tem um polinômio com variáveis, que não são constantes. Então, o caso que falta é dimensão infinita e núcleo igual constante. Esse é o último caso. Então, assumamos que D é diferente de zero, verifica que a dimensão infinita é isso, e o núcleo são só as constantes. Existe esse exemplo, tem um resultado de Nowick, que dá uma família enorme de exemplos que verificam justamente isso. E então, nesse caso, a gente pode dizer o seguinte: existem um inteiro. Deixa eu ver se não preciso introduzir alguma coisinha, acho que não. Sim, preciso de uma única coisinha aqui, mas eu vou dizer depois. Então, existe um inteiro não negativo, P sub D, D para lembrar a derivação, e pelo menos dois autovetores, então vamos pegar a caneta, quer dizer que F e G são polinômios, diferentes de zero, D de F é lambda F, e D de G com o mesmo autovalor, ou seja, que aqui é o lambda novamente, tá? Nessa situação existem pelo menos dois, de fato existem muitos, mas pelo menos dois, tais que todo elemento da forma alfa F mais G, onde alfa é uma constante, exceto no máximo um número finito deles, porque o corpo K, como dizia antes, é infinito, tem muitos, é irredutível e de gênero P sub D. Primeira observação que eu gostaria de observar aqui é que alfa F mais G, quando calculamos D, como alfa é uma constante D linear, então isso é igual a alfa, e quando aplicamos em F, dá lambda F mais D de G, lambda G. Então, toda essa família são todos autovetores com o mesmo autovalor. É uma família inteirinha. Então, agora eu vou dizer o que é o gênero, que é o único que não falei. Para quem não conhece isso, então, é o seguinte. E depois termino de enunciar, falta um detalhe, mas essa é a primeira afirmação. O polinômio F,
por exemplo, que um deles é da família, quando faço f igual a zero, considero isso aqui um conjunto dentro de k ao quadrado, ou c ao quadrado, se estou no plano complexo, se for no complexo, ou no plano sobre o corpo. Então, isso aqui define, quando o polinômio é irredutível, define uma curva irredutível. Você diz que o conjunto de zeros é uma curva. Que no caso real, vai ser um desenho assim, pode ter singularidades, pode dar voltas aí. Então, tem um procedimento que se faz em geometria algébrica, que é o seguinte: bom, primeiro, se compactifica isso. Se põe no plano projetivo, então tem que acrescentar alguns pontos que estão no infinito. Um número finito de pontos. Depois que está ali, tem que olhar se tem essas coisas aqui, singularidades, que podem ser cruzamentos, ou podem ser tipo caspe, assim, coisas, pontos de retrocesso, essas coisas. Olha isso, e se tem isso, tem um procedimento chamado de singularização, que se transforma, se substitui este ponto por uma coisinha, aí, por uma reta projetiva ou várias, e finalmente se termina com uma curva lisa. Quando a curva é lisa, no caso complexo, pelo menos, elas são compactas, sempre são orientáveis, então correspondem, como o complexo tem duas dimensões reais, isso corresponde a uma superfície, e então essa superfície pode ser, como é compacta, vai ser uma esfera, ou um toro, ou um bitoro, etc. E o gênero dessa superfície é o que estou falando aqui. Isso vale para qualquer corpo, só que não temos desenhos de toros e coisas, mas o gênero se define utilizando formas diferenciais, isso pode ser feito em qualquer corpo, e então, algebricamente fechado, certamente, e aí então se define o gênero, e estou falando desse gênero. Então, quer dizer que essa família, eu posso construir uma família de autovetores alfa f mais g, que são todos irredutíveis e com o mesmo gênero, salvo um número finito, talvez, de elementos que tenho que tirar alguns alfa que não funciona. Esse é o primeiro resultado. E segundo, se esse gênero que aí mudou, porque errei ali, coloquei G, sub G em vez de sub D, é o mesmo P, que está aqui, é o mesmo. Se esse gênero, que pode ser, como falei há pouco, a esfera 0, gênero, o toro gênero 1, o bitoro gênero 2, etc. Pode ser um número inteiro. Então, se esse gênero for maior ou igual que 1, então, esse é um grupo algébrico. O caso de gênero 0, não dá para afirmar isso certamente, porque aí valem as duas. Pode ser, aí depende. Dá para melhorar um pouquinho esse resultado, mas certamente tem exemplos, porque se vocês lembram dos resultados anteriores, lembra que o problema era sempre que tivesse um autovetor que fosse equivalente a um polinômio em cada x. Se esse polinômio for o próprio x, por exemplo, x igual a 0 é uma curva racional. Ela é uma curva que é uma esfera, quando eu compactifico nos complexos, seria um plano complexo, uma reta complexa, perdão, e compactificando dá exatamente isso, dá uma esfera real. Então, 0 certamente não funciona, em geral. E, de fato, tem exemplo das duas possibilidades. Pode ser um grupo algébrico, em alguns casos, pode não ser. E, então, esses são os resultados. E agora que faltam 10 minutinhos, então, eu só talvez daria uma vaga ideia, muito por cima, só das técnicas, mas sem entrar em nenhum detalhe, para não cansar vocês. Sim. Sim, mais ou menos, porque que tem uma fibração. Exatamente. Se usa Darboux. Exato, o que nós fizemos também foi fazer uma prova no caso Darboux para um corpo qualquer, para ver que funcionava em características 0 e se utiliza Darboux, exatamente. O teorema Darboux que não citei. E a existência integral primeira. Não, é a dimensão das formas, isso, você pega o espaço das formas, exatamente, isso, exatamente. Então, para dar uma vaga ideia de como seria, eu vou me concentrar só. Onde que deixei o... Aqui. Só no caso do teorema A, e apenas para ver um pouquinho a afirmação primeira, a A.
Então, nesse caso, então, a hipótese é que a dimensão essa que tínhamos definido é finita. Ou seja, que tem um número finito de ideais principais desse tipo que são estáveis por D. Então, o que a gente observa para começar, todos eles verificam de um ideal desse está contido no ideal. Ou o que é o mesmo, vou escrevê-lo sem o parêntese para não misturar quando pensam em ideal. Isso aqui um lambda I pelo FI. Então, claro, recordemos que se agora pegamos um automorfismo que está na isotropia, então isso quer dizer que comuta com D. Portanto, quando aplicamos Rho, se aplicamos esse automorfismo da isotropia dos dois lados, como Rho é um automorfismo, e esses são polinômios, então vai ser Rho desse multiplicado por Rho do outro, né? Mas aqui utilizamos a comutação, então isso é D de Rho de F, I. Então, observem, Rho de Fi é um autovetor também. Autovalor mudou, ele ficou Rho do autovalor. Isso quer dizer que se eu chamo de esse conjunto, então quando aplicamos os automorfismos da isotropia, eles permutam, um vai nos outros, porque tem esse número finito, então temos uma ação do grupo de automorfismos da derivação, que são a isotropia, e permuta eles. Então tem um homomorfismo que vai sobre as permutações do conjunto E que é finito. Tá certo? Vou permutar eles porque quando aplico o Rho sempre dá isso. Muda de lugar, mas aparece de volta. E bom, esse tem um núcleo. E o que é esse núcleo? Esse núcleo são os automorfismos Rho que estão aqui, que quando faço a permutação ficam com os mesmos. Então quer dizer que mandam o autovetor FI no próprio FI. Então, isso quer dizer que são, a gente bota a notação seguinte, out de F1, quer dizer, automorfismo que manda F1 no F1, multiplicado por uma constante, porque o automorfismo pega o FI e o que pode dar é uma constante, mas aí vai ser uma constante de verdade, pelo próprio FI. Porque é um automorfismo, eu pego a inversa e faço o contrário. Então, realmente não pode ter um polinômio aqui, porque senão não posso inverter depois a situação. Ele é um automorfismo. Então, fica realmente, são automorfismos dessa interseção com todos. São os que fixam, estabilizam, digamos, esses conjuntos. Quem está acostumado com a geometria, o conjunto de zeros de FI é uma curva, ou uma superfície, pensa assim nos reais. O que está fazendo é um automorfismo da superfície, ou da curva, no caso. E bom, o que acontece é que aí se utiliza a hipótese de que tem algum, pelo menos, que não é um elemento em cada X, e então aí tem um resultado de Blanc e Stanfi, de 2014, acho que é, 14 ou 14, que diz que o grupo de automorfismos de um desses, que é um grupo algébrico, se é somente C, não é um polinômio dessa forma, equivalente a um polinômio em cada X. Então já se sabe que o K, algum desses talvez não seja, mas tem um que sim é. Então o resultado já fica um grupo algébrico, porque ficou dentro de um grupo algébrico e como é fechado, ele vai ser uma subvariedade. Então esse é um grupo algébrico. Então, o que acontece? Você tem um grupo algébrico que é o núcleo, depois tem a isotropia, e depois tem um grupo finito, que são as permutações.
e deixando menorzinho, pegando a imagem, é realmente uma sucessão exata, né? Uma sequência exata. Né? Ficou aí. Então, aí tem outro resultado, que é do Okambayashi. Já é mais velho esse resultado. E que ele diz que um subgrupo algébrico como K, por exemplo, dos automorfismos polinomiais em duas variáveis, esse é algébrico, é um grupo algébrico, se é somente C, bom, é fechado, tem que ser fechado, que ele sempre é, e tem grau limitado. Esse é o K. É o núcleo. O núcleo, esse é o kernel. E qual outro K? Ah, perdão, é o K pequena. Porque esse é o corpo, desculpe. Sim, sim, tem razão. Vamos botar-lo assim que eu tentei, mas não podia, essa coisinha, esse K. Então, então diz que K é algébrico, grupo algébrico, se somente C é fechado e tem grau limitado. Agora vou dizer o que é. Esse resultado vale só para subgrupos do grupo automorfismos. E o grau de que fala? Fala o seguinte, se lembra que eu vou pegar um elemento aqui, por exemplo, um φ, e isso, φ de x é um polinômio e φ de y é outro polinômio. Então, são esses dois polinômios que eles têm um grau. O maior desses graus é o grau do automorfismo. Então, o que está dizendo aqui é que quando pegamos o K em um grupo algébrico, se é somente C, ele é fechado e depois eu olho os graus de todos os polinômios e está limitado, não pode superar, não pode ir crescendo esse grau. Tem uma cota. Esse teorema também pode ser usado para tratar de mostrar que esse é algébrico, de fato vamos usar isso, porque ele também está dentro daqui. E o que acontece? Todos esses têm grau limitado. O quociente é finito. Então, quer dizer que vai ter um número finito de elementos aqui dentro, tal que K eu vou multiplicar por cada um deles, vou pegar a união de todos esses. Tem muitos L's, né? Eu uso esse L várias vezes, vamos botar outra letra aqui. M. Pego um número finito aqui, que justamente não são equivalentes, módulo quociente aí, e então vou pegar o K multiplicado por todos esses, faço a união e isso me dá tudo. Então, aí o que estou fazendo aqui? Pego um elemento desse K, um φ, e componho, multiplico, então no grupo os automorfismos, se esse tem grau D e esse tem grau E, o produto tem grau menor ou igual que D vezes E, porque o que estou fazendo é composição. Então, esse polinômio eu vou compor com os outros aqui, então o grau só pode ficar o produto. Então, no final, se esse que é o grande, em princípio, tem grau limitado, aqui tem um número finito de coisas, então o grau fica limitado, então é um grupo algébrico. E essa aqui é a ideia, digamos. Isso, exato, justo vai ser, ia terminar com isso. Muito obrigado.